Olá, meu irmão, minha irmã. Há uma curiosidade sempre com relação à vida após a morte. Muitas pessoas imaginam a morte como um sono até o dia do juízo final. Mas considerando que nós, espíritas, e muitas das doutrinas, a maioria das doutrinas espiritualistas consideram, de que a vida continua, e continua de forma dinâmica, cada um continua sendo aquilo que realmente soube ser, construiu durante as suas experiências, né? E até com a possibilidade sempre de progredir, de melhorar. Aquele que era mau, aquele que traz vícios, claro, que conduz consigo vício, vai conduzir vício até que resolva se libertar. Quando o sofrimento, a dor, as dificuldades fazer ele compreender que aquilo realmente não tem sentido e que ele precisa mudar. Claro que vai mudar porque todos nós estamos submetidos à lei de evolução, à lei do progresso. Portanto, a pergunta é sempre essa: aquele que na Terra teve vícios, por exemplo, o alcoólatra inveterado, aquele drogado, tudo, ele chega no plano espiritual como? Bom, nós dizemos sempre que a situação varia de espírito para espírito, mas há uma forma que nós não podemos realmente mudar. É que a situação do espírito em si, em questão dos vícios, é complicada, porque ele não deixa de imediato. Assim como aqui na Terra ele não deixou de imediato, no plano espiritual ele chega ainda sentindo a necessidade, porque afinal de contas, essa questão do vício não está somente no corpo. Claro que a química, o funcionamento, os efeitos bioquímicos do organismo também te influencia, mas o resultado para fazer ou se conduzir ou não está no espírito em si, que é quem tem o livre-arbítrio. Portanto, chega o espírito, muitas vezes ainda possuído, escravizado pelo vício, e fica realmente em desequilíbrio e perturbação, porque ele quer ter o prazer, como ele dizia, de continuar a sua bebida, o uso da sua droga. Então, o que é que acontece? A situação é que ele fica na situação do desejo em busca daquilo. Frequenta, então é atraído para os ambientes que frequentava, onde encontrava tudo aquilo que lhe dava prazer, porque há um laço magnético que não termina de imediato, de acordo com o ambiente que frequentamos. Ele vai, encontra aqueles que ainda estão no uso, aqui encarnados, e aproxima-se e fica ali através de um efeito que é muito difícil para a compreensão daqueles que não têm o estudo a respeito, emite aquelas vibrações, aquilo que realmente lhe proporciona também, ele sente como que estivesse consumindo. Resultado, aproxima-se, sente como que uma continuação daquilo que ele fazia no corpo físico, embora não tenha mais o corpo físico, mas o corpo espiritual, ele então passa a aproximar daquela pessoa e sente-se cada vez mais ligado e desencadeia o que nós chamamos muitas vezes também de uma obsessão naquele que ainda está no plano físico. Eis aí uma situação complicada, porque aquele que tinha o vício continua tendo e ele continua saboreando, vamos dizer, ou experimentando aquele prazer de quem realmente se encontrar no corpo físico. Às vezes também acontece do espírito em desequilíbrio aproximar de seres, de familiares, de pessoas que ele sintoniza de alguma forma por simpatia, como for, em busca de um equilíbrio, de alguma coisa, e ao lado daquela pessoa, aquela pessoa vai começar a sentir, vamos dizer assim, os efeitos emanados daquele espírito. E passa a captar, pode até, se houver alguma disposição, quem sabe, do passado também, a novamente pensar, refletir sobre o uso disso, daquilo, da bebida, da droga, seja como for, e poderá desencadear nessa chamada obsessão aquele vício da droga, aquele vício da bebida em si. Então, cada um de nós deve realmente se cuidar, enquanto no corpo físico, para se libertar de todos esses condicionamentos que nós geramos. Porque a mente é realmente algo fantástico. Aquilo que nós realmente repetimos constantemente cria em nós uma força, um poder muito grande. E nós normalmente ficamos ligados aos ambientes, às pessoas que gostamos e assim por diante. Por isso que devemos refletir e normalmente ter a vigilância para que não venhamos a nos escravizar desses vícios que poderão, mesmo com o retorno ao plano espiritual, nos fazer pessoas em perturbação, em desequilíbrio, precisando de ajuda de benfeitores espirituais e também daqueles que no plano físico trabalham em reuniões especiais que nós chamamos de desobsessão. É um trabalho realmente muito complexo, onde passa-se realmente a orientar aquele que está encarnado e também orientar aquele desencarnado para que haja um processo de desligamento, que nem sempre é um processo fácil.
às vezes muito complexo e difícil, mas tudo ao alcance da vitória, porque Deus nos criou para ser vitoriosos. O tempo realmente vai fazendo, com a boa vontade de cada um e o desejo de se libertar, de que nos libertemos. A mensagem que desejamos é exatamente essa: procurando sempre nos conduzir na vida de maneira a não nos escravizarmos aos vícios, a nos conduzir com moderação, porém com convicção daquilo que nós temos como bom, como certo, a prática do bem, a prática da caridade, e dessa maneira nós criarmos uma sintonia com espíritos bons e não com espíritos ainda dessa faixa. Fica essa mensagem para reflexão, desejando então a todos muita paz e proveitosas reflexões.